Olá, bem-vindos ao podcast Deuses e Devotos. Meu nome é Marcos André, eu sou professor de História e este é o episódio número 32 deste podcast, O Nascimento do Purgatório. Bom, o título desse episódio é do livro homônimo, do historiador francês Jacques Le Goff, que nasceu em 1º de janeiro de 1924 e morreu em 1º de abril de 2014. Jacques Le Goff é um grande medievalista. Pertenceu à terceira geração da Escola dos Análises, que era uma publicação muito famosa na França e que mudou a maneira de produção historiográfica até então. Bom, O Nascimento do Purgatório, esse livro, é uma história contada assim com maestria pelo Jacques Le Goff. Então a gente vai entender como, por que e quando os cristãos passaram a acreditar no purgatório, que é um lugar de purificação após a morte. Então o tema ele é denso, mas é bem interessante. Bom, quando pensamos no cristianismo, é comum imaginar o conceito de céu, inferno, e purgatório sempre estiveram lá desde o início, mas não. Jacques Le Goff vai lembrar que nos primeiros séculos do cristianismo não existia um purgatório definido, claro, O que havia eram duas ideias básicas: a esperança da salvação do céu e o temor da condenação eterna no inferno. Então, essa crença, havia, lógico, a crença da ressurreição dos mortos no final dos tempos. Mas o que acontecia, então, com as pessoas entre a morte e o juízo final? A Bíblia ela não oferecia um mapa muito detalhado sobre isso. Então, os cristãos acreditavam na intercessão pelos mortos, sobretudo através de orações, mas não havia ainda esse local, que é um local intermediário, um espaço definido para almas que seriam duvidosas ou mais ou menos puras. Então, o destino ele era binário: ou você era salvo ou você era condenado. Não tinha nada que fosse intermediário para ter como solução, e é lógico que isso causava muito medo, Então, com o tempo, influenciado por diversas correntes filosóficas e populares, vai surgir a ideia de que as almas poderiam passar por um processo ali temporário de purificação. E, segundo Le Goff, a crença do purgatório não aparece de repente. Ela vai surgindo ali fragmentada em alguns textos, em sermões, e principalmente em visões de monges e santos. Então, dois elementos são cruciais. Primeiro, o crescimento da importância da penitência. Por quê? A partir do século VI e mais ou menos do século VII, a penitência se torna uma parte fundamental na vida cristã. Mas então, o que vai fazer? Qual a solução que vai ter com os pecados cometidos, os pecados confessados e parcialmente reparados? Então, a resposta vai ganhando essa forma, vai indo nesse sentido. Então, o purgatório vai ser o lugar onde essa dívida espiritual pode ser quitada. E depois as visões, que os monges tinham no além, essas narrativas, de alguns monges que afirmavam ter visitado o mundo dos mortos também ajudaram a desenvolver esse pensamento. Então, esses monges descreviam lugares de fogo, locais com rios de chamas e paisagens de sofrimentos, mas observando que esse sofrimento não era eterno. Então eram lugares transitórios onde essas almas não totalmente más eram purificadas. Essas visões vão começar a conquistar ali o imaginário popular e vai funcionar, lógico, como uma pedagogia moral para o cristão. Então era esse tipo de história que circulava muito facilmente entre a população. E esses elementos começam então a ter uma ligação, como se fossem peças de um quebra-cabeça, E é claro que vai faltar aí um conceito concreto, um nome, ou uma referência teológica mais sólida para poder tratar desse local transitório. Então, o século XII ele vai ser muito importante, e é aí que o autor, Jacques Le Goff, coloca um marco fundamental, que é esse século XII, que, segundo ele, é nesse momento que o purgatório deixa de ser uma ideia, um pensamento, e se torna uma instituição da igreja. Então, a chave dessa transformação foi a mudança na própria forma de se pensar
na vida após a morte, no além. Então, o século XII, na história, é um período de renascimento intelectual na Europa medieval. Muito se fala que a Idade Média é a Idade das Trevas. Não, é uma idade de completo desenvolvimento e de contribuição, né, cultural através da igreja, né? Não é um período de total escuridão, porque o conhecimento advinha da religião e da igreja. Muito pelo contrário. Diz que mais tarde na história vai desembocar no desenvolvimento do racionalismo, né? Bom, a palavra que vai surgir é o purgatório, né? O purgatório como lugar. Então, ele vai surgir em alguns textos latinos desse período. Então, até então, não havia ação de purgar, de purificar, mas havia um lugar desse processo. E quando uma palavra nasce também uma nova realidade mental. Então, o purgatório passa a ser um terceiro destino possível. Nem condenação eterna, nem a salvação imediata da alma. É um local intermediário. E isso vai ter, lógico, uma função social, né? Então, o Legoffer insiste em um ponto central aí. O purgatório só vai nascer porque ele é útil. Ele é útil socialmente e é útil para a igreja medieval. Então, ele vai responder o que? Uma ansiedade das pessoas. Como a Idade Média é marcada pela ideia de morte sempre presente, guerras, mortes, mortalidade alta, a pergunta era: o que acontece comigo depois que eu morrer? Que é a pergunta que persiste aí até hoje, né? Então, o purgatório vai oferecer uma esperança, né? Mesmo quem não era santo poderia, com o tempo, alcançar essa purificação e alcançar o céu. E o purgatório também tem uma função social porque ele é uma ponte entre vivos e mortos. Então, o purgatório vai criar uma ligação poderosa entre os dois mundos, né? Agora, com essa ideia, né, os vivos podem ajudar os mortos através de quê? Através de oração, através de missa, de esmola, através de boas obras oferecidas, né? E para quem está vivo, isso, lógico, vai enriquecer a pessoa espiritualmente, evitando, assim, que a pessoa tenha que passar por esse estágio aí transitório. Então, o purgatório, ele instituído pela igreja, ele acaba sendo reconfortante para as pessoas, porque a pessoa ela passa a ser atuante na salvação dos seus falecidos. Então, isso gerava uma profunda cultura de memória, uma cultura de luto e caridade. E um instrumento institucional, lógico, para a igreja, né? Com a ideia do purgatório consolidada, a igreja vai ter uma nova maneira de orientar a vida moral, né, dos fiéis. Então, ela vai reforçar o quê? A importância da confissão, a importância da penitência, da contrição e das obras de reparação. Então, isso fortalece, lógico, na época, o papel da igreja como mediadora entre o céu e a terra, né? E o purgatório vai florescer ali um imaginário medieval. E do século XIII em diante, o purgatório ganha imagens, né? Está ali na cultura, né? A arte medieval começa a representá-lo em montanhas, cavernas, fogo purificador, anjos guiando almas, né? Demônios cuidando de punições temporárias, né? E a imagem que ficou mais forte e marcada na obra A Divina Comédia ali, de Dante Alighieri, no século XIV. Então, o Dante ele vai descrever o purgatório como uma montanha espiritual organizada em vários níveis, né, onde cada pecado é purificado através do sofrimento e do aprendizado. E, então, depois de Dante Alighieri, de sua grande obra, é muito difícil imaginar o purgatório de outra forma. Então, a invenção do purgatório contada pelo historiador Jacques Legoffer nos permite perceber algo essencial. Mesmo as crenças mais profundas e tradicionais, elas têm uma história. Elas nascem, elas se transformam e se respondem às necessidades humanas, né, concretas, né, e vão revelar muito sobre os medos, os desejos e as esperanças que cada época possui, inclusive hoje. Então, o purgatório ele não foi apenas um lugar inventado para explicar o além. O purgatório ele é uma construção cultural que dá sentido ao sofrimento, que dá sentido ao arrependimento e é um vínculo entre os vivos e os mortos. E continua assim até hoje, influenciando a forma como muitas pessoas enxergam a morte e a vida.
É sobre isso o livro O Nascimento do Purgatório, do grande historiador Jacques Legoff. Bom, eu sou apenas um amante da história e esse foi o episódio de número 32 desse podcast, O Nascimento do Purgatório. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês tenham curiosidade de ler essa grande obra desse grande historiador. Obrigado e até o próximo episódio.